Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso domingo, o dia do Senhor, o dia que nós vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus, aprender e colocar em prática, é lógico, né? Bom, hoje eu estive pensando numa história da Bíblia, que é a palavra de Deus, e essa história, ela realmente aconteceu há muito tempo atrás, e um profeta que eu gosto muito. Eu vou contar para vocês essa história. Há muito tempo atrás, havia um profeta chamado Elias. E o profeta Elias, ele era um profeta muito especial de Deus, porque Deus mandava a mensagem para o povo através dele. Um dia, Deus mandou uma mensagem para o rei Acabe através do profeta Elias. E aí, o rei Acabe não gostou muito da profecia que Deus tinha mandado. O rei Acabe disse assim: eu não gosto que você venha aqui mandar profecias e falar as coisas sobre esse Deus, porque ele sempre fala coisas ruins para mim. E aí o Elias falou assim: pois é, e hoje não é diferente. Deus mandou dizer que durante muito tempo não vai haver chuva na terra. Não vai cair nem um orvalho sequer. Não vai ter jeito. E então o Acabe ficou muito irritado com isso e falou assim: nossa, se você continuar falando essas coisas que eu não gosto, eu vou ter que dar um jeito de te matar. E aí Deus disse para o profeta Elias: olha, eu quero que você se esconda num lugar que lá tem um riacho e lá você vai ter água para beber. Então o profeta Elias correu para aquele lugar e realmente tinha um riacho maravilhoso, onde o profeta Elias podia beber água todos os dias daquele riacho. E o rei Acabe, lá na onde ele estava, nada estava acontecendo. Realmente não chovia. E você sabe que quando não chove, não dá para plantar. E quando não planta, não tem comida. Então a terra, durante aquele tempo, começou a passar fome. E o profeta Elias, ele foi cuidado por Deus, porque ele foi enviado para esse lugar onde havia água. Mas será que o profeta Elias poderia só beber água? Não. Deus, ele providenciou também para esse profeta que mandasse alguns pássaros chamados corvos, para que esses pássaros levassem para ele todos os dias comida e carne. Então, os corvos vinham todos os dias com um pouco de pão e um pouco de carne para o profeta Elias. Então, o profeta Elias ficou muito tempo perto daquele riacho. Então, ele tinha água para beber, ele tinha pão para comer e ele também tinha carne para comer. Sabe, crianças, Deus, ele cuida de todos nós. Às vezes, a situação está terrível como está agora, né? Alguns pais, talvez, de vocês já até perderam o emprego. Talvez a sua mãe também já não está trabalhando mais. E talvez já esteja faltando alguma coisa na sua casa. Mas lembre-se, Deus cuida de cada um de nós. Assim como ele cuidou do profeta Elias. Ele cuidou com carinho, ele achou um jeito para que o profeta Elias tivesse alimento e água todos os dias. Mas sabe, por causa da seca, aquele riacho acabou se secando. E aí, Elias já não tinha mais água para beber. E aí, o profeta Elias talvez tenha pensado: puxa vida, agora eu estou aqui, nesse lugar, sem água, sem comida, o que eu vou fazer agora? Então, Deus disse assim para o profeta, falou: olha, eu quero que você saia daqui agora e eu quero que você vá para uma cidade. E quando você chegar lá naquela cidade, você vai encontrar uma mulher. Essa mulher, ela vai estar na beira da cidade, bem na entradinha da cidade, você vai encontrar essa mulher. E então, o profeta foi e fez exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. Sabe, crianças, às vezes a gente não faz exatamente o que Deus manda, né?
E quando Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente sempre fica questionando, mas por que o Senhor não fez desse jeito? Por que o Senhor não faz assim? Mas a gente precisa aprender a obedecer à voz de Deus. E Deus, muitas vezes, fala com a gente através dos nossos pais. Pois é. Então, o profeta Elias, ele obedeceu a Deus. E ele foi para essa cidade. Quando ele chegou nessa cidade, ele realmente viu uma mulher lá na frente. Ela estava colhendo uns gravetos para acender o fogo. E aí ele disse assim, ei, mulher, tudo bem com você? Aí ela, mais ou menos, a gente está passando por muita fome aqui. E então o profeta disse assim, olha, eu gostaria que você me desse um pouco de pão e um pouco de água. Aí aquela mulher disse assim, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer a última refeição nossa e vamos esperar a morte, eu e o meu filho. E ele disse assim, olha, o profeta Elias falou para ela, olha, faz o pão e vamos comer juntos, nós três vamos comer juntos, que Deus vai suprir. E sabe, crianças, aquela mulher, ela foi lá e fez. Ela fez aquela comida, ela fez aquele pão maravilhoso, eles se sentaram na mesa e comeram. E sabe de uma coisa? Nunca mais na vasilha daquela mulher, durante aquele período de fome na terra, nunca mais dentro do jarro dela faltou azeite. Ela sempre tinha azeite e ela sempre tinha farinha. Cada dia que ela tirava um pouco, tinha mais. Porque Deus supriu para ela e para o filho dela o azeite e o trigo que ela precisava. Sabe, crianças, isso ensina pra gente que realmente Deus está cuidando de cada um de nós. E tem inclusive um versículo da Bíblia que eu acho muito legal que fala sobre isso. Fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Olha que legal esse versículo, que fala que Deus cuida de cada um de nós. Isso é uma coisa que nos conforta. Eu sei que nesse momento nós estamos passando por uma grande crise, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o emprego dos nossos pais, a gente não sabe se a gente vai pegar o Covid-19, a gente não sabe, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai conseguir voltar para a escola ainda esse ano, mas uma coisa a gente pode ter certeza, Deus cuida de cada um de nós. E isso é uma grande alegria. Então a gente não precisa ficar nervoso, é isso que diz esse versículo. A gente não precisa ficar ansioso, não precisa ficar nervoso, porque Deus está cuidando de nós. Assim como Deus cuidou do profeta Elias e também cuidou daquela viúva e do seu filho. E essa é a lição que nós temos para hoje. Deus cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe. Tchau!